Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo evangelista Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Como todos nós sabemos, agora nós estamos trabalhando ou fazendo a obra do Senhor agora de segunda, de quarta e sexta, agora com tema. Nós estamos trabalhando cada tema. E o tema dessa noite fomos chamados para a transformação. O tema segundo João 15. Abram suas Bíblias em João 15, versículo 16. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: não fostes vós quem me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Versículo 17: isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Coloque a sua Bíblia sobre os seus assentos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor ministrou essa mensagem em meu coração, eu peço que o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite. Senhor, tire toda a barreira de mente, Senhor, dos Teus servos, que eles possam compreender, Senhor, a Tua mensagem, e que a Tua palavra, a Tua semente venha germinar nos corações, ó Pai, que verdadeiramente, Senhor, que venha haver transformação, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Ti, Espírito Santo, tome os meus lábios, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar por intermédio da minha vida. Senhor, eu entrego em Tuas mãos esta mensagem, a Tua igreja, que seja o Senhor nesta noite, para todo sempre, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, pode tomar o seu assento. Amados, o Senhor é quem nos escolheu. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor foi lá e nos resgatou, nos escolheu. Ei, é você. Ou seja, nenhum de nós caiu de paraquedas. Nenhum de nós caiu de paraquedas na presença do Senhor. Ele nos escolheu. Antes mesmo que nós disséssemos: ei, Senhor, como muitos dizem, eu aceito, que nós não aceitamos nada, quem nos aceita é Ele. Antes que nós levantássemos as mãos para Ele, Ele já nos escolheu. Ele já nos chamou. Aleluia. É claro, amados, que o chamado do Senhor é um chamado para transformação. Não é um chamado para continuar com a mesma vida que tínhamos outrora, pois se fosse assim, não faria sentido. Não faria sentido o sacrifício de Jesus naquela cruz. Se fosse para continuarmos com a mesma vida, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, não faria sentido algum o sacrifício de Cristo. Mas Cristo se entregou naquela cruz. Ele venceu naquela cruz, para que eu e você fôssemos transformados, e após sermos transformados, fôssemos morar com Ele novamente. Foi por isso que Ele nos escolheu, e nós precisamos entender isso, amados. Em João 15 aqui mesmo, no versículo 10 agora, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amados, ser amigo de Deus, amados, faz toda a diferença. O amigo, você tem intimidade. Só que para ser amigo, amados, precisa de duas partes. Eu quero ser seu amigo,
você quer ser meu amigo, e nós juntos somos amigos. Começamos a ter intimidade. E quando nós temos intimidade, às vezes só de olhar para o amigo, você já sabe o que ele está pensando. Nossa, você pensou a mesma coisa que eu. Porque o amigo, ele se revela para o outro, no mais profundo. Assim também, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou naquela cruz, para que nós viéssemos ser amigos dele, para que nós viéssemos a chegar a ele, ter intimidade. Como eu disse, para ser amigo precisa de dois lados. O lado do Senhor Jesus ele já fez, agora precisa da nossa parte. Precisa da nossa parte querer nos achegar ao Senhor, querer ser amigo do Senhor verdadeiramente. E aí sim, com o amor dele enraizado em nós, nós vamos dar os frutos que permanecem para sempre. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Agora, no tocante a amor, como eu posso falar que eu amo a Deus ou que eu amo a Cristo, se eu não consigo amar o meu irmão, que eu vejo todos os dias? A Bíblia ela diz com toda clareza: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades. E às vezes um irmão, uma irmã, um parente, um ente querido faz alguma coisa e logo nós ficamos com raiva daquela pessoa. Nós já não queremos nem ver o rosto daquela pessoa. Mas não é isso que a Bíblia me ensina. O que a Bíblia me ensina é amar. O amor faz a diferença, amados. E ela me diz com toda clareza também que não adianta eu amar quem me ama. E isso é normal, eu amo quem me ama e vai me amar também. Mas é amar os seus inimigos. E isso sim você vai ter coisa com o Senhor, você vai ter galardão do Senhor. E é essa parte que nós precisamos ser trabalhado muitas das vezes, amados. Porque às vezes as pessoas estão pisoteando em nós, e nós estamos criando cada vez mais raiva, mais distância. Não, eu tenho que orar. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho passado alguns bocados no meu trabalho, e eu sei o que é que eu estou falando. E essa palavra ela veio de encontro com isso, né? Você ser xingado, você ser maltratado, você ser humilhado, e você ter que entregar amor, porque é isso que eu faço, eu entrego amor. É o que está dentro de mim, eu não consigo entregar outra coisa. E nós precisamos ter isso no nosso coração, amados. E o Senhor ele nos chama para um relacionamento. Mas quando Ele nos chama para o relacionamento, Ele espera com que nós venhamos dar o nosso passo, para que verdadeiramente nós chegamos nessa intimidade, plena intimidade. E quando nós chegamos nessa plena intimidade, inicia-se a transformação. Nós não fomos chamados para ser da forma que nós somos, mas para sermos transformados, dia a dia. Eu tenho que permitir o Senhor me transformar todos os dias. E a Bíblia, desde o início, ela nos ensina com toda clareza. Gênesis 12, versículo 1. Um texto muito conhecido, mas vamos entender um pouco mais. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti será bendita todas as famílias da terra, a minha e a tua, meus amados. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amados, Abrão, ele vivia num contexto histórico, cultural. Ele vivia da além do rio. O povo que vivia da além do rio era o povo de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que não servia a Deus. E como eu disse no início, não fostes nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu. Abrão estava naquele meio ali, inserido naquele meio, no meio da idolatria, e o Senhor o chamou. Foi o Senhor quem chamou ele.
para um relacionamento, para intimidade. E ele, atento à voz do Senhor, ele partiu. Início da transformação é o meu passo. O Senhor me chamou, é o meu passo, é o início. Eu tenho que ir para onde o Senhor está me ordenando. É o passo que eu preciso dar para iniciar essa transformação. E aí então Abrão, ele sai, todos sabem da história. Ele leva seu sobrinho Ló acabou indo para Sodoma. Logo mais para frente tem a intriga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abrão ainda, né? Abrão, ele deixou Ló escolher para que lado que ele queria ir. Ele falou: pode escolher o lado que você quer ir, porque Abrão sabia que a voz ao qual ele estava seguindo, a voz do Senhor, ele sabia que onde ele estivesse, ele seria abençoado. Então ele fala para Ló: pode escolher onde você quer ir. Se para a direita eu vou para a esquerda, se para a esquerda eu vou para a direita. E Ló, com os seus olhos, ele levanta os olhos e olha para as campinas verdes de Sodoma. E ali ele parte para aquele lado. Saindo um pouquinho disso, Abrão continuou a história. Depois teve o problema lá, que Abrão foi ainda socorrer Ló. E Abrão foi avançando em fé. Em fé. Ele deu o primeiro passo de sair, e ele continuou avançando. E o Senhor foi e fez uma promessa a Abrão, que daria um filho a ele. E mais à frente, agora ele não chama mais Abrão. Agora o Senhor transforma ele a Abraão, pai de multidões, pai de nações. Ou seja, olha o início e olha onde é que foi parar. Na real até hoje, né? Então vem vindo a descendência, né? Abraão, amados. Olha só que tremendo isso. Transformação. Ele se pôs no caminho e o Senhor operou sobre a vida dele. E a fé que foi imputada a nós até hoje é por conta de Abraão. Ele teve fé, ele acreditou. Eu não vou adorar vários deuses, eu vou adorar um só Deus. Ele saiu da além do rio e ele veio para a presença do Senhor. Assim é na minha e na sua vida, amados. E nós precisamos compreender. Fernando, mas como você fala que ele era idólatra? Amados, pelo contexto histórico e cultural, mas na Bíblia ela vai citar bem vagamente. Nós vamos ver isso em Josué. Josué lá no finalzinho, Josué 24, ele vai dizer assim: Deus falou a Josué, para Josué falar para o povo, amém? Josué 24, versículo 2: disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Ou seja, eles não serviam a Deus, serviam outros deuses. Era uma terra idólatra, onde Abraão saiu. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. Olha só a transformação. Para ser transformado, amados, eu preciso querer. Eu preciso querer. O Senhor chamou ele e ele quis. Ou seja, eu preciso estar disponível para o trabalhar do Senhor dentro de mim. Para que o Senhor venha me transformar, eu preciso estar disponível. Eu quero mudança, eu quero ser diferente, mas eu preciso querer. O Senhor chamou, mas e agora? É a minha parte. Só que quando o Senhor chama é por completo. Abraão não veio um pezinho lá e um pezinho cá. O Senhor quer transformar é por completo. E nós precisamos entender isso. O Senhor não transforma pela metade. Ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo com o Senhor. E nós precisamos entender isso, amados. Aleluia. Ao ponto do próprio Abraão ser chamado de amigo de Deus. Olha a transformação. Tiago 2, versículo 21, vai dizer assim: porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé.
E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós não somos justificados pelas obras, amados. Nós somos justificados pela fé. E quem tem fé tem obra. Nem todo mundo que tem obra tem fé. Mas quem tem fé, o prazer dele é fazer a obra. O prazer dele é ter obra. É isso aí, está envolvido, é de cabeça, é total. E Abraão, ele fez isso. Ele foi de cabeça. Assim também nós deveremos abraçar esta causa. E também de cabeça. Enquanto o Senhor não voltar, é de cabeça. De igual modo Abraão. Aleluia. Mateus 24, versículo 12. Está passando aí? Põe aí Mateus 24, versículo 12. Espera aí, deixa eu ver aqui. É 12, versículo 12. Isso, do 12 ao 25 a gente vai ler. Vamos ler aqui. Versículo 12, vamos lá. Perdão, falei 24, né? É 4. Mateus 4, versículo 12. Vamos aí? Isso. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão via uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Aleluia. A partir de então, Jesus começou a anunciar a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Transformando. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram. De imediato, deixaram tudo para trás, o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas obras, as boas novas do reino, e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Amados, se nós nos atentamos no início do texto, quando nós começamos a ler, ele foi num povo que estava em escuridão, um povo que estava em trevas, e quando ele apareceu, a luz. Jesus chegou e trouxe luz, iluminando todo aquele povo, assim como outrora eu e você estávamos em trevas,
longe do Senhor. E a luz apareceu para nós, brilhando, moldando, transformando o caráter. Jesus foi ensinando na sinagoga. O ensinamento vai forjando o caráter, vai nos transformando de dentro para fora, vai transformando dia a dia. Jesus foi fazendo isso, trazendo luz para aquele povo. Ei, de dentro, a treva que está dentro, Jesus foi ensinando para ser limpa, iluminando cada vez mais. Mas nós temos que ter a alusão de como nós éramos, e o que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós temos que nos dedicar para que o Senhor faça muito mais, dia após dia, de glória em glória. Isaías 64:6, não está aí não, mas vê se você consegue colocar aí. Isaías 64:6. Olha lá. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Trapos imundos, sujeira. Assim éramos nós, amados. Assim éramos nós. Mas o Senhor, com a sua rica misericórdia, nos chamou, nos resgatou e nos limpou, como a tua palavra nos ensina. Consegue colocar aí também, acho que João 15, versículo 3, salvo engano? Vê se você consegue colocar aí. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes. Éramos trapo, a palavra me limpa. A importância de nós estarmos debruçados na palavra do Senhor, porque ela nos limpa dia a dia. Dia a dia. Dia a dia ela me mostra como devo andar. Dia a dia ela limpa o meu ser, transformando o meu caráter de dentro para fora, mudando a minha vida. E assim a palavra me faz ser um novo homem. A palavra do Senhor nos ensina, amados, e nós precisamos nos dedicar a isso. Ela nos transforma, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos faz andar em caminho correto. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Romanos 8, versículo 28, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amados, é uma transformação. Você vê que no final glorificou, no final desse texto glorificou. Ou seja, a nossa transformação ela é diária, mas para isso acontecer, eu preciso permitir. Eu quero ser um bom esposo, eu preciso praticar a palavra do Senhor, porque ela vai me transformar num melhor marido para minha esposa. Eu quero ser um bom filho, a palavra vai me fazer eu ser um bom filho. A prática da palavra. Só conhecer não adianta, eu preciso conhecer e praticar. E isso vai mudar a minha história, e isso vai mudar a minha vida. É a prática que muda a minha vida, não é conhecer, porque Satanás conhecia, mas não praticava, e é Satanás. Aleluia. Romanos 12, que eu li aqui na oferta. Rogo-vos, pois, irmãos, 12:1, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso ter essa transformação de mente. Se eu não tiver, eu não vou viver a plenitude do Senhor. Não vos conformeis com esse mundo. Que tem de cristão hoje conforme este mundo, não anda conforme a Deus e anda conforme o mundo. E o Romanos está falando, não vos conformeis. Você estava lá, você era treva, o Senhor te tirou de lá. O Senhor é a luz,
que te iluminou por dentro. Agora não dá para ficar um pé lá e um pé aqui, não dá. Transformai-vos, a mente tem que ser transformada. E a mente, ela nos transforma por dentro. Eu começo a compreender as coisas diferente, amados. Eu começo a enxergar diferente. Eu preciso me dedicar para que o Senhor me transforme. Mas a minha mente tem que ser dominada, porque a mente de muitos hoje tem sido dominada, e muitos têm abandonado o caminho do Senhor, ou acham que estão no caminho do Senhor, mas vivendo como sempre viveu. Qual foi a transformação? De que adiantou o sacrifício de Jesus naquela cruz, se é para viver do mesmo jeito? Eu tenho que dar importância para o sacrifício de Jesus, porque quando eu dou importância, eu entendo que eu tenho que andar conforme Ele quer, e Ele vai me transformar, Ele vai me moldar, para eu poder viver nessa terra, até que Ele venha me buscar. Nós precisamos entender isso, amados, de uma vez por todas. Hoje o que mais se vê, amados, é cristãos se separando. Poxa, mas não estava na igreja, mas a falta da prática da palavra, por isso se separam. É jovens cristãos indo presos, usando droga, porque não pratica a palavra. Eu leio, eu só leio, ou nem lê. A falta da oração também, amados. O cristão com a mente transformada, ele quer orar, ele tem sede por orar, ele tem sede por falar com Deus. O cristão transformado, ele quer falar com Deus toda hora, 24 horas por dia. É dessa forma. Mas muitas das vezes nós não queremos falar com o Senhor e queremos ser transformados. Não dá. Para ser transformado eu tenho que falar com Ele, eu tenho que pedir para Ele: Senhor, seja feita a sua vontade sobre a minha vida, capacita-me, guia-me. E Ele vai fazer conforme a vontade dEle, transformando dia a dia, de glória em glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. É lógico que nesse tema de transformação, eu jamais poderia deixar de falar desse cara, ao qual é um ícone, né? Atos 9, versículo 1, vamos acompanhar aqui. Atos 9, versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, aleluia, do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Para aí um pouquinho. Ele era um cara estudado, um cara poliglota, era um cara muito inteligente, mas na inteligência dele, não com a inteligência do Senhor. E com a inteligência dele, ele perseguia a igreja. É dessa forma que eu faço: matava, prendia, mandava prender, ele fazia, acontecia. Como eu disse, foi o Senhor quem nos chamou. Aleluia. O Senhor chamou ele, e como um resplendor, amados, vamos imaginar a luz aqui, ó, é para que nós enxergamos, não é? A luz é para isso, eu estou enxergando, apareceu um resplendor aqui, eu estou enxergando. Por que Paulo não enxergou? Por que Paulo perdeu a visão? É para nós refletirmos, amados. A luz que apareceu para ele, isso eu conjecturando e entendendo da minha forma, o Senhor Jesus, quando Ele se apresenta para nós, Ele nos faz olhar para dentro de nós. Como é que está dentro de nós?
É assim que o Senhor faz, assim que Ele fez comigo, pelo menos. E com Paulo acredito que não foi diferente. Olha como está dentro de você, tudo escuro, você não enxerga nada. Está um breu só, treva pura. Treva pura. E o Senhor aparece para ele. O que eu devo fazer, Senhor? Calma, olha como é que está dentro de você, que depois eu vou limpar tudo bonitinho e eu vou iluminar você de dentro para fora, te transformando, te fazendo um novo homem. Continua, por favor. 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, tudo treva, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, já começou a transformação. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Aleluia. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, aleluia, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Para só um pouquinho. É um vaso escolhido, amados. É o Senhor que nos escolhe. É um vaso escolhido. Nós somos vasos escolhidos pelo Senhor para fazer a obra dele. E é o Senhor que nos transforma. O Senhor está transformando ele. Iniciou quando tirou a visão dele, já iniciou a transformação. E é para nós refletirmos, amados, quando começou a nossa transformação. Porque o Senhor me fez andar por todo o caminho da minha história. E eu debruçado vendo, olha só, esse é um vaso escolhido. É o Senhor quem escolheu. É o Senhor quem nos escolhe, amados. Nós só precisamos verdadeiramente deixar o Senhor nos transformar. É isso que Ele espera. Continua. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Agora já não é mais perseguidor. Ananias obedecia. Agora é meu irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amados, logo foi cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor nos transforma, amados, Ele quer nos encher da presença dEle, do poder dEle. Mas eu preciso verdadeiramente deixar com que Ele faça isso, me dedicar para que Ele possa fazer a vontade dEle sobre a minha vida, sobre o meu ser, amados. O Senhor tem transformação para mim e para você, todos os dias. Mas nós precisamos nos despir do nosso eu, para que o Senhor entre, opere e faça a vontade dEle, e as coisas serem conforme a vontade do Senhor, amados. Aleluia. E ele foi batizado, amados. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos?
os principais sacerdotes? Ei, não é esse aí que ficava lá no bar direto, lá bebendo, fazendo o que não prestava? Não é essa aí que vivia em fofoca? Olha só, o Senhor transformou. O Senhor transformou. O Senhor transforma as pessoas. O Senhor transforma vidas, amados. O Senhor transforma. Não é esse aí que fazia? O Senhor transformou ele. É ele mesmo. O Senhor transformou. Aleluia! Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Eu não acredito. Eu não acredito. Você pregando a palavra, você indo para a igreja. Irmãos, as pessoas vão ficar assim porque o Senhor transforma, o Senhor muda a vida, o Senhor transforma caráter, o Senhor muda pessoas. Aleluia! Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como o caminho ele vira ao Senhor, ele falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A igreja crescia. Quando há transformação, a igreja cresce. A igreja cresce. Está transformando almas, a igreja cresce. A igreja cresce. É assim que o Senhor faz, amados. O Senhor vai transformando para crescer o seu ministério, para crescer a sua igreja. É assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor faz. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu ia para Colossenses, mas não vai mais não. Vai direto para 2 Coríntios aí. Já está bom. Já é o suficiente, já entendemos. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, e Cristo está nele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. O Senhor tem coisas novas para a sua vida. É só ficar firme no Senhor, enraizado no Senhor, Ele em nós e nós nele, e com certeza as coisas velhas já passou. A minha vida é daqui para frente. É daqui para frente que eu vivo. É daqui para frente que o Senhor vai me transformar. É daqui para sempre que o Senhor vai forjar o meu caráter. É daqui para frente que eu vou dar fruto, e fruto que permaneça. Amém? Se coloque de pé, igreja. Aleluia! Aleluia, Jesus.